Aí galera, fazendo esse vídeo aqui pra gente falar aqui sobre linhas de comando, configurações de emuladores, Attract Mode, configurações e mídias. Um resumo aqui do intuito desse vídeo aqui é fazer você entender a lógica de configuração e instalação de emuladores no Attract Mode, né? E personalizações dos seus conteúdos, né? Por exemplo, você pode não querer usar as artes que um determinado tema usa naquele tema, você pode querer mudar. Então eu vou falar sobre tudo isso, de como que você faz para que você não fique batendo cabeça e perdendo tempo, e o que você precisa fazer no processo inteiro ali de configuração e personalização do seu Attract Mode, né? Aqui eu vou usar no exemplo aqui de tudo que eu vou falar aqui do meu Attract Mode comercial, né? Então eu digo para vocês que como é que eu posso dizer, vocês vão compreender como funciona e tirar todos os mitos, né, sobre o Attract Mode. O Attract Mode é o melhor front-end que existe hoje, não há como botar nenhum outro sequer próximo do nível do Attract Mode, né? Não falo especificamente da minha versão aqui do canal, que é o meu Attract Mode comercial, mas eu falo do front-end Attract Mode, tá? Esse vídeo aqui serve para todo mundo. Então, primeiramente, vamos falar sobre a linha de comando. Eu vou tirar aqui a imagem grande, deixar só um pequenininho ali. Então aqui eu estabeleci aqui um croquis, né, sobre o vídeo aqui que eu vou postar no YouTube. Então vamos falar sobre linhas de comando. O que vocês precisam entender, galera? O sistema de vocês, ele possui vários aplicativos aí dentro do sistema. O meu tem outros processadores de comando aqui, né? Porque eu instalei já e configurei e tal. Mas o que quero que vocês entendam, vocês conheçam. O primeiro é o terminal do Windows, que é o CMD, né? Esse prompt de comando aqui vem padrão no Windows. Esse outro daqui também vem padrão no Windows, ó. Cadê o PowerShell? Eu tenho que chamar ele aqui porque eu configurei o processador de comando padrão, é o prompt. Então aqui é outro processador de comandos que tem padrão dentro do seu Windows. Esse aqui é necessário para você fazer tarefas assim de integração, tipo automatizar coisas no sistema operacional, né? Ou construir aplicações aqui pelo sistema operacional. Então geralmente você usa esse. Esse aqui ele é mais por uso diário. Ali você precisa utilizar um processador de comandos para chamar uma linha de comando de uma aplicação. Então você vai utilizar geralmente somente esse aqui, porque geralmente você está rodando, quando você está querendo esse tipo de aplicação, dentro do Windows. E o Windows vai fazer, através desse processador de comando, aquilo que estiver no arquivo, geralmente BAT ou .com. Beleza. Esses processadores de comando, eles não servem apenas para isso. Eles servem para a gente fazer investigações. Por exemplo, você tem lá seu front-end. Aqui no meu caso eu tenho o meu Attract Mode. Eu selecionei alguns emuladores e eu não sei quais argumentos eu uso para mim configurar determinado emulador. Então o que você faz? Você vai lá na linha de comando, ó, você entra dentro da pasta. Aqui no Windows 11 é só abrir o terminal, ele já abre o CMD, tá? Mas em outro sistema você tem que fazer uma alteração no registro, que você vai poder chamar a janela de comando aqui. Ou você abre a janela de comando e navega até essa pasta. Beleza, eu vou abrir no terminal. O que eu vou fazer? Eu vou mandar a linha de comando aqui para me saber o que aquele emulador que eu quero configurar ele precisa para rodar meus jogos. Então eu vou botar aqui o nome do executável que vai processar a minha linha de comando e os argumentos da linha de comando. Mandei o argumento.
se aquela linha de comando for válida, o programa vai me retornar informações. Aqui ele me diz que é o demo aqui, que essa versão do demo é o 0.7, né? A build é de abril do dia 28 de 2018. Ele tem opções, né? A saber, versão, list XML BIOS, list ROMs, aí menos runame, rum especificado sistemas Dreamcast, Naomi, Awave, Icaro, Gael, Cave. Então todas essas placas aqui você pode chamar pelo demo, dizendo que é com o argumento rum name. Você vai conseguir chamar essa BIOS, beleza? Então você chamou essa BIOS, o que é que você vai fazer? Você vai completar a linha de comando, tá? Você vai completar a linha de comando. Aqui eu passei um argumento que é dizendo qual plataforma vai ser. Então, se eu quiser chamar a BIOS do Naomi, eu vou chamar demu menos igual Naomi. Aí eu vou dizer menos ROM, né? A segunda linha de comando, ó, ROM name, para os sistemas que estão especificados aqui, tá? Esses aqui. O Dreamcast vai usar esse aqui para rodar os seus jogos pelo demo. No caso, eu não sei se esse demo aqui já roda CHD, que aqui eu não estou vendo essa informação. Então, menos ROM igual. Vamos pegar o nome de uma ROM da Naomi aqui. O nome, galera, sempre se refere ao nome do arquivo, tá? Quando vocês forem passar o parâmetro, lembre-se que é o nome desse arquivo aqui. Então eu vou pegar assim, é só o nome que ele quer, ele não quer a extensão. E vou colocar aqui na linha de comando. Ele vai entrar e carregar meu jogo. Não sei se não está configurado esse demo aqui, era pra estar. Era pra estar. Por algum motivo ele travou. Vai entrar. Vai rodar a ROM Naomi, a BIOS é Naomi. E o jogo que eu chamei, tá? O Capcom vs SNK 2, acho que é isso. Depois a gente vê lá como é que ficou na linha de comando. Beleza? Vou sair aqui. Vou fechar aqui. Por exemplo, se eu quisesse chamar uma ROM do Atomic Wave, ó, eu vou lá na pasta da Atomic Wave e pego o nome da ROM. Sempre é apenas o nome da ROM, tá, galera? Aqui eu vou pegar o doping aqui, ó. Por algum motivo ele não quer rodar minha ROM. Acho que não está configurada a pasta aqui. Vamos ver aqui. Cadê demo.ini? Tá sim. Bugou alguma coisa. Deve estar rodando aqui em segundo plano. Ele pode pegar qualquer presa que quiser no mar aberto, pode abater mares, peixes, espada, atum, tudo que ele quiser. Ah não. Então, era para ele ter rodado aqui. Vamos pegar aqui o Coffee New Wave. Ele não está processando ali, o demo está saindo por algum motivo. Vamos ver aqui o que está de errado com o demo aqui. As ilhas do canal são repletas de mamíferos marinhos, incluindo leões marinhos, focas comuns. Parece estar certo. E todas essas presas estão no cardápio deles. Eu acho que se eu fosse um peixe no oceano, teria mais medo de um maco do que... Beleza. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é por algum motivo aqui tem algum arquivo que tá faltando aqui, tá, galera? Ele rodou a ROM do Naomi, mas não conseguiu rodar do Atomic Wave. Tem alguma coisa errada ali. Depois eu verifico. O que acontece? E aqui
para você, essas linhas de comando aqui são as linhas de comando que você precisa configurar lá no Attract, tá? Então o que você tem que entender aqui sobre esse vídeo, sobre essa parte do vídeo aqui com esse emulador específico? Essa linha, esse executável, é o executável que você vai configurar na primeira linha do seu emulador. Eu vou pegar aqui dos meus templates, a do Demo, a do Atomic Wave especificamente, ó. Atomic Wave Demo aqui. Então aqui, ó, o executável é o primeiro executável. E aí aqui é o que vocês precisam compreender aqui sobre o argumento. Aqui na hora de compor o argumento, você pode fazer uma cópia do que você tem aqui, né? Mas aqui você tem que ter um entendimento de que para que rode todos os jogos, para que a lista seja gerada e rode todos os jogos normalmente, tem que haver alguma coisa que é constante, que no caso é a plataforma Atomic Wave. Eu sei o que está errado aqui, galera. Agora já vi aqui até o que está errado, ó. É isso aqui, o jogo vai rodar normal, é porque essa BIOS aqui ele responde como a Wave, eu estava digitando Atomic Wave. Então o que acontece? Você passou a linha de comando, você tem que ter a compreensão de que há variáveis aqui dentro que são constantes. No caso aqui o RUM, a plataforma para Atomic Wave é uma constante, tá? Vai ser sempre essa BIOS. A ROM vai ser constante, que eu preciso passar isso no argumento. E a variável é o nome do jogo, tá? É o nome do jogo, eu não preciso saber da extensão. O Attract não precisa saber qual é a extensão, tá? Ele vai conseguir rodar o jogo perfeitamente e você vai conseguir rodar toda a sua biblioteca, desde que esteja tudo certo. Então, isso você precisa compreender. Sempre que você está trabalhando com programação, seja qualquer nível de programação que você está trabalhando, você vai se lembrar que existem as variáveis, né? Existem as variáveis. As variáveis é tudo aquilo que o sistema usa para fazer os cálculos numéricos ou lógicos, tá? Essas são as variáveis, certo? Então, você precisa entender como manipular as variáveis para que você consiga obter um resultado. O Attract, ele é o único front-end que ele não precisa de intervenção nenhuma para rodar tipo de jogo nenhum. Ele só precisa dele. É por isso que ele é o melhor front-end. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. É o melhor de todos. Então, o Attract, ele é um processador de comando assim como o CMD, como o PowerShell. Só que ele, além de ser um processador de comandos, ele é um front-end. Ele não é apenas uma tela processadora de textos, mas sim uma interface gráfica com vários níveis de personalização, que aí fica conforme a sua, como é que eu posso dizer, a sua vontade de produzir alguma coisa. Como eu estava mostrando para vocês aqui no início, eu estou falando sobre linhas de comando ainda, tá? Então, aqui sobre o Atomic Wave vocês entenderam. No argumento, vocês precisam entender o que é constante no argumento. O que for constante você define aqui em texto, né? E o que é variável. O que for variável, você vai definir um Magic Token para ele, tá? Então, a partir do momento que você faz isso, você consegue configurar perfeitamente o seu emulador aqui no Attract. Essas linhas aqui que eu adiciono por padrão no meu CFGs aqui, galera, o que é essas linhas? Essas linhas aqui são as linhas de artwork. Mas o que são artwork? Artwork são mídias que você pode usar no seu tema, tá? Isso quer dizer que para me botar essa artwork box 2D back lá no meu tema, basta eu inserir esse Magic Token aqui e configurar uma proporção. Isso aqui vai ser uma imagem
certo? Vai ser reproduzido aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o que é aqui, ó, dentro do que nós estamos falando aqui, a Tommy's Wave, média, box back. Então é a parte de trás da caixa, tá? É a parte de trás da caixa. Então sempre que eu quiser a imagem da parte de trás da caixa, eu boto no tema o token box back, ok? Se eu quiser apenas o side é o que? O side é esse pedacinho aqui, ó. O side é só isso aqui, ó. Só esse palitinho do meio. Se eu quiser usar o side, eu uso a tag que eu configurei aqui, que é o box 2D side, né? Então vou usar só ela. Se eu quiser a textura, né? A textura, o que é a textura, galera? A textura é isso aqui, ó. É a capa do disco. É o jogo, assim, ó. Cadê? Textura do box aqui, é isso aqui, ó. É o completo, a caixa do disco, tá? A caixa completa. E há também aqui, ó, várias outras mídias que eu tenho aqui dentro, que inclusive ainda não estão no meu CFG aqui, algumas que eu vou adicionar, tá? Ó. Então, sempre que eu quiser usar alguma arte dessa, ela vai ser o nome da pasta. Então, vou criar as pastas. Eu tenho o meu motor de scrap, ele configura as pastas para ser isso aqui. Então, esse vai ser os meus Magic Tokens, tá? Esse vai ser os meus Magic Tokens. Se eu quiser que exiba isso lá no meu tema, é só eu usar o nome aqui, beleza? Então tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui você pode personalizar o seu front-end aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho mais pastas de mídia aqui do que tokens para me usar aqui, tá? Esses aqui tudo é token, ó. A flyer, a fanart, capa 3D. Então se eu quiser mudar o que é exibido, eu só troco. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho a Snap. Vou executar o Attract aqui. Vou pegar meu controle aqui. Lembrando que eu uso um controle de Xbox 360. Vou dimensionar ele aqui para janela sem borda. Beleza? Então tá aqui, ó, tem o meu Attract. Aqui no tema, ó, quando eu entro aqui dentro da minha tela dos meus jogos, ó, quando eu tô aqui dentro, aparece uma imagem ali na frente. Ali é o vídeo, né, galera? Por que é o vídeo? Porque aqui no meu tema, ó, lá no meu tema, tá na parte dos temas. Aqui no meu tema, o tema que eu tô usando aqui é o Chrome Ghost. Aqui no meu layout.nut, em algum lugar, está escrito dessa forma assim, ó. Vou procurar onde é que tá a Snap. Tá vendo aqui que tem a Snap aqui, ó? Aqui tem a Snap, né? Se eu não quisesse que fosse uma Snap, por exemplo, eu quisesse uma outra coisa aqui do meu tema, eu vou querer a capa 3D, tá? Eu vou fazer isso aqui, mas depois eu vou cancelar, tá, galera? É só isso aqui, ó. Ele só tem nesse lugar. Então o que é que eu faço? Quando eu sair daqui, ele não vai mais carregar o vídeo, ele vai carregar a capa, tá? Porque eu mudei qual é o Magic Token que tá ali, beleza? Então isso que vocês precisam saber fazer nas personalizações de vocês. Vejam como é que foi construído aqui, ó. Como é que é construído aqui. E vocês constroem de vocês. Eu vou desfazer aqui. Vou salvar, ó. E aí quando eu sair e voltar para essa tela, já vai ser o vídeo novo, tá? Porque o Attract atualiza em tempo real. Então beleza. Sabendo disso, por exemplo, aqui onde está o well, eu poderia querer uma outra coisa. Vou pesquisar aqui onde está o well. Só que a well eu não vou pesquisar nesse. A well eu vou pesquisar nesse aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é o que eu uso para os menus. Eu uso um menu diferente para eu poder ter seleções de well, galera, de well, um menu de well mais completo nas duas, sem dar conflito, porque lá no sistema é de um jeito e no scrap é de outro, tá? Então eu vou pegar aqui o well.
Aqui, galera, aqui dentro, eu poderia trocar aqui, galera. Tá vendo que eu coloquei o Magic Token, mas eu completei a pasta aqui, né, para poder alternar em quais tipos de menu que eu vou usar, certo? Então aqui é onde eu faço isso, tá? Impondo condições aqui pro tema, tá? Então beleza, usando essas Magic Tokens aqui. Então a gente configura, vê quais são as linhas de comando, né? Configura os emuladores, certo? E agora vamos falar sobre configurações. Para que vocês compreendam, é necessário aqui, galera, no Attract Mode Comercial, é necessário que para que algumas coisas aconteçam, determinadas opções precisam estar marcadas no menu. Por quê? Porque eu programei aqui o código, em boa parte dele, para que ele opere sob determinadas condições e não sempre, tá? Então essas condições, elas são o que está configurado aqui nesse menu, tá? Você vem, ativa o menu de sistemas e tal, mexe no contador e tal, configura tudo aqui, né? Aqui é onde você personaliza tudo do sistema comercial. O sistema aqui eu acho que ele ficou bem enxuto, mas muito funcional, tá, galera? Muito funcional, porque eu coloquei essas opções aqui, eu não deixo aqui dentro do menu de sistema determinadas coisas, porque eu não vejo necessidade, galera. Tem coisas que eu preciso só fazer lá no tema, então eu quero deixar o mais simples possível para aquele leigo que vai usar o sistema, que é um sistema robusto, né, e personalizável, tá? Então aqui eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 opções, né? Eu tenho 11 opções aqui e tenho algumas opções aqui. Deixa eu me lembrar se eu fiz alguma alteração aqui. Aqui acho que eu não fiz alteração nenhuma aqui. Aqui nas artes eu vou baixar os motores, vou alterar aqui os motores de scrapper aqui dessas artes aqui. Aqui é o menu de plugins, tá, galera? Vocês podem configurar os plugins aqui dentro. Eu traduzi a maior parte das configurações de menu ali, mas tem muita coisa que vocês não vão achar, tá? Então tem para executar, ó, tem algumas coisas que não tá escrito aqui, que não tá lá dentro da minha tradução. Eu vou traduzir isso aqui, tá? Vou deixar sempre português Brasil aqui. Acho que essa parte aqui eu não fiz porque eu ia ficar confuso, acho que foi isso que eu fiz, né? Aqui tem uma opção de overlay aqui que eu não me lembro o que é isso aqui. Aqui eu não mexi em nada, padrão. Aqui no menu eu adicionei três vetores aqui, que foi o vetor da ficha, o vetor de zerar os créditos e o vetor de contador, né? Aqui é só selecionar, galera. Tá lá na pasta, vai ser tudo enumerado aqui dentro, tá? Da mesma forma todos eles. Então você pode ter mais de uma versão de configuração, por exemplo. Aqui você pode colocar uma voz masculina, né? Que pro menu eu vou programar isso lá para pegar daqui também, a ficha daqui também. Mas acho que não é necessário a ficha, só pega a ficha lá. Mas a voz de transferência, essas coisas eu vou fazer para deixar personalizável aqui, para pegar desse vetor aqui, né? Eu consigo pegar desse vetor aqui. Aqui nos controles eu adicionei mais controles, né? Que foi para adicionar a ficha, para zerar os créditos, para zerar o contador, né? Aqui nas opções de telas eu não mexi, aqui é padrãozão do Attract. Vocês veem que com pouquíssimas intervenções desse é um sistema bem robusto. E mexi aqui no emulador, galera. Aqui na configuração do emulador, vamos lá no Atomic onde a gente estava, né? Aqui na configuração do emulador, eu coloquei mais além daquelas configurações padrões, eu coloquei. Eu vou mudar esse scrapper aqui para me ter uma opção do The Game DB aqui também, do Screen Scrapper aqui. Vou fazer uma alteração para virar um case aqui. Aqui eu coloquei para importar também da Game List, que eu geralmente faço screen com Screen Scrapper, né? E essa opção aqui, galera, ela não deve ser usada em front-end comercial, ok?
Então você não deve usar essa opção no Weight Block aqui em front-end comercial, né? A tecla de saída, a tecla de pausar hotkey, essas duas são padrão, é só traduzir, né? Aí adicionei aqui um outro vetor que foi para adicionar ficha, para transferir ficha para o jogador número 1, para transferir ficha no jogador número 2. Essas opções aqui, elas são necessárias para você que sempre que você está configurando um emulador novo, você tem que vir aqui e informar para o Atrax quais vão ser as teclas, tá? Que vão fazer as opções lá dentro do menu, dentro do jogo, quando o jogo estiver rodando, quais são as teclas que vão fazer aquelas funções, né? Que no caso a função de adicionar ficha, de transferência de ficha quando for um emulador de tempo, tá, galera? Quando for um emulador de ficha, aliás, quando for um emulador de tempo, essa função aqui que você configurar aqui será ignorada, ok? Aqui uma função para você escolher qual tipo de emulador, né? Que é para os temas saberem quem é, né? O exit hotkey modo aqui, que eu adicionei 3 opções aqui. Uma opção é que o attract mode ele vai mandar um ESC ao invés de tentar fechar somente o processo hprocess, tá? Que é o processo que ele chamou com o argumento, né? Tem a opção de window game, que ele vai fechar o hprocess e a janela que estiver em primeiro plano na hora que a hotkey for pressionada, né? E o tipo de emuladores que é o padrão, tá, galera? Que é o padrão. Então, sabendo disso, né? É necessário vir aqui dentro e configurar essas opções, ok? Quando necessário, vir aqui e configurar a opção Exit Hotkey Modo. Quando necessário apenas, tá, galera? Um tempo de Auto Envio que nos jogos de emulador emulador de ficha vai respeitar para mandar as fichas para o jogo, seja liberando o botão de transferência de ficha no tempo que você determinar aqui, seja mandando no envio automático, tá? Então você tem que testar os emuladores e configurar aqui para não bugar, para não mandar antes da hora e tal, para funcionar tudo direitinho como tem que ser, beleza? Então, ou manter desativado, e desativado ele vai obedecer o tempo global, que é o tempo que está determinado aqui, tá, galera? Aqui no tempo do auto envio. Se o auto envio estiver ligado, esse tempo vai ser o tempo que os emuladores de crédito vão esperar para receber a ficha diretamente do Atrax. Se estiver desativado, vai ser o tempo que vai liberar a tecla hotkey de enviar a ficha para o jogador, ok? Então isso é necessário fazer em modo ocioso, com opção de 1 a 10 minutos, tá? E é isso. Essas configurações aqui são necessárias você fazer, ok? São necessárias você fazer para que você tenha plenamente comercial todo o front-end, porque pode acontecer de você não exercer determinadas configurações aqui e o Atrax vai deixar ele entrar como se estivesse em modo livre, tá? Não é para acontecer, mas pode acontecer em alguns cenários, ok? Se você configurar aqui, nunca vai acontecer, beleza? Então tá, tem essas opções aqui no emulador, né? Que eu mostrei para vocês, que é o tempo do auto envio, o tipo de hotkey, o tipo de emulador, a transferência adicional e o resto é tudo padrão, beleza? Então, além disso, o que eu fiz? Galera? Eu fiz uma função, então aqui já estamos terminando aqui, né? Que eu falei sobre as mídias, né? Falei sobre as mídias, né, das configurações. Então, o que é importante é você saber que tudo que você quiser fazer aqui no Attract Mode, você vai fazer sem grandes complicações. É tudo muito simples. Eu queria saber como é que faz para exibir ali a UEL. A UEL é só uma tag lá dentro do tema, galera. No caso desse tema aqui, esse tema não fui eu que criei, só que eu editei essa versão para ela me dar essas opções aqui, de eu escolher essa quantidade de UELs aqui, que é o que está lá na minha pasta, tá? Então, que é o que é as UELs que estão lá nos caminhos das pastas onde eu configurei no tema, certo? Então o tema sabe qual é o que tem que completar o caminho para uma pasta que tem o nome do que está aqui, beleza? E assim você vai fazendo as personalizações. Tem coisas que eu faço aqui pelo tema e tem coisas que eu fiz no código. Eu não vi muita necessidade de fazer muitas e muitas abrangências de configurações no front-end, porque não é necessário. A parte necessária realmente, galera,
é essa parte aqui. Por exemplo, aqui no Attract, ó, aqui nos jogos de PC. Eu vou até executar aqui, que eu acho que eu não executei esses jogos. Aqui nos jogos de PC, ó. Eu tenho alguns jogos que exigem a confirmação. Então, esse jogo aqui ele vai exibir que ele vai exigir que eu dê um enter nessa janela aqui quando ela nascer, ó. Essa janela vai nascer toda vez que eu executar esse jogo. O que é que eu fiz, galera? Esse jogo faz isso. GTA San Andreas faz isso quando eu tô com o monitor estendido, que nem agora. Ele vai exibir uma janela em algum lugar. Tá vendo? Ó? Eu vou setar aqui para ficar com a resolução que eu uso, que é essa aqui. Eu vou sair do jogo. Os dentes largos e curvos dos magos são cravados na presa, com um movimento singular. Eles usam a força dos músculos para despedaçar a isca inteira. Quem usa essas pontas afiadas para praticamente cortar e remover esse pedaço de carne. E dá para ver direitinho nesse vídeo como esse animal é grande. Então esse jogo exibe uma janela. Eu peguei o Take Over. O Subway Surfer também exibe uma janela. Então esse jogo aqui ele também exibe uma janela, né? E esse emulador aqui, galera, ó. Esse emulador aqui, ó, ele sempre inicia em modo janela, tem que apertar F11 para ele encher, tá? Quando eu chamo o argumento do jogo, ele roda o jogo diretamente, mas ele tem esse problema de ele sempre exibir a tela sim, ele nunca entra em modo tela cheia, e não tem uma opção de argumento para ele entrar em modo tela cheia. Então o que foi necessário aqui, galera? Deixa eu abrir aqui o Debian. Até o momento, a equipe obteve novos dados sobre a aceleração e a mordida dos magos. Então aqui dentro do código, galera, aqui no FEL-TIL, ó. Aqui no FEL-TIL, quando eu chamar o jogo, né, o Windows vai entrar em processo de espera. Aqui, ele vai entrar em modo espera aqui, né? E dentro do modo espera ele vai rodar sob essas condições. Só que o que é que eu quero? Porque o que pode acontecer? O Attractive Loop dele é muito rápido, então ele pode dar um loop, vários loops, e a janela ainda não ter nascido. Então depois que a janela nasce aqui no final da condição, galera, né? Depois que eu obtenho aqui o nome da janela aqui, galera, no final, o que eu faço? Toda vez que ele passar dentro do loop, ele vai verificar se é uma dessas aplicações aqui. Se for uma dessas aplicações aqui que está rodando, ele vai mandar uma tecla específica. No caso do Uniplayer, né, eu peguei aqui pelo título da janela, tá, galera? Então no caso do Uniplayer, ele vai mandar uma tecla F11 no Uniplayer, né? Se for o Takeover, o GTA San Andreas, o Manhunt, que eu não mostrei pra vocês o Manhunt, mas ele também tem, né? Os jogos Tightness, que às vezes dá um erro, você precisa apertar OK, mas você apertando OK ele roda. Então nesses jogos, né, e no Subway Surfer eu mando a tecla Enter, tá? Então esse aqui na verdade era necessário para que o jogo rolasse legal, tá? Então isso aqui eu fiz, ficou legal essa funçãozinha aqui, é só uma condição, galera. Eu criei lá fora, eu declarei uma variável, como é que eu posso dizer, uma variável, um booleano, e atribuir ele ao sim. E quando ele tá sim, ele vai fazer essa verificação, tá? Eu desligo ele depois que ele manda a tecla para a janela. Só que eu vou colocar mais uma condição aqui. Quando tiver com uns 20, 30 segundos, ele para de fazer essa verificação, que não vai ser mais necessário.
deixar aqui uns 2 minutos depois, não sei. Vou desativar ele quando ele não entrar dentro dessas condições também. Beleza? Então isso era necessário. Aqui dentro do Attract, aqueles jogos que vocês viram lá que são jogos que exigem uma tela de confirmação. Eles vão rodar perfeitamente, galera. Vocês não vão chegar nem a ver, na maioria dos casos aqui, as janelas. Eu vou entrar aqui no Compare. Ok. Vou entrar primeiro no Takeover. E a janela não vai chegar nem a aparecer, galera. Já vai carregar o jogo. Por quê? Porque o Attract ele vai ficar vigiando constantemente quando a janela for gerada na memória. Antes dela ser gerada no monitor, ele já vai dar o Enter. Então ficou bem legal, galera. Mesma coisa aqui no Subway Surfer. Você vai ver que o jogo vai diretamente para a tela cheia. Não vai chegar a aparecer no frame da janela a confirmação. Tá? E esses são os mesmos jogos, tá, galera? O GTA San Andreas aqui, ó. O Manhunt também está numa regra. O Manhunt também dá uma janela daquela. Ó, chegou a aparecer em... Iniciando o modo tempo. Aqui foi porque eu finalizei ele tá em tela minúscula. Eu já sei, galera, foi porque eu não configurei lá para entrar em tela cheia aqui. Deixa eu executar o Manhunt aqui fora de uma vez. Quando ele gera essa tela, ele pergunta aqui, né? Vou botar aqui ele na maior resolução possível. Beleza, vou fechar. Quando eu chamar de novo, ele vai ficar naquelas mesmas configurações. Você só dá o play. Beleza, agora vai rodar normal. Iniciando o modo tempo. Essas coisas vocês têm que entender, tá, galera? Esse vídeo aqui tem o intuito sim de fazer um apanhado. Foi bom esse bug aí, que vocês já sabem que precisa pelo menos uma vez entrar no jogo fora do front-end, né? Que é para ele manter as configurações ali. Iniciando o modo tempo. Então, vocês podem ver que ele vai funcionar perfeitamente agora. E o GTA San Andreas. Iniciando o modo tempo. Tá? Ao menos uma vez é necessário rodar o jogo para que ele guarde a configuração que tem que ser. Iniciando o modo tempo. E aí vocês viram que fica perfeito, que a janela nem aparece, não importa onde a janela nasce, ela só vai procurar a janela pelo título, ele não quer saber se ela está ativada, se ela está nascendo, se ela foi fechada, né? Ele apenas quer saber de mandar alguma nela, beleza? Então, nós falamos aí sobre um pouquinho sobre linhas de comando, né? Configurações de emuladores, né? Falamos sobre o Attract Mode um apanhado, sobre configurações e sobre as mídias, né? E como usar as mídias no tempo. Então, acho que ficou um vídeo bastante interessante para você assistir com calma aí. Deixa um joinha aí se você gostou, comenta aí para incentivar. Tamo junto.